Sabe por que eu faço o devocional criativo? Porque ele me ajuda na concentração dos detalhes do texto, das informações que às vezes, lendo rápido, passam e eu não consigo perceber. E uma das coisas, dos motivos também pelos quais eu faço devocional diário, é porque a nossa mente tem a intenção sempre de reservar só aquilo que a gente usa mais. Né? Então ela preserva aquilo que a gente usa mais, as informações que a gente mais precisa, mais usa. E as que a gente vai deixando de usar vão ficando meio que lá no fundinho da gaveta da nossa memória. E muitas das vezes a nossa atenção está só voltada para aquilo que para os assuntos mais comentados da Bíblia. E a gente perde detalhes importantes na história. Um exemplo é a história de Gideão. Eu terminei de estudar a história de Gideão essa semana. E olha quanta coisa o Senhor me fez perceber no texto, me fez entender a respeito do texto de Gideão. Gideão é uma das personagens que eu mais gosto do Antigo Testamento, né, da Bíblia, na verdade, assim, nas histórias, né, das pessoas que viveram com Deus. É uma das histórias que eu mais gosto. E eu só lembrava de fragmentos da história de Gideão, na verdade. Quando parei para pensar na história de Gideão, eu vi que eu não lembrava de quase nada da história de Gideão. Só os pontos principais, todo mundo bate muito em mensagens, né? Fala muito em mensagens e tudo, e em estudos mesmo, repetições, em estudo para as crianças também. Então, que é a parte do chamado dele, a parte do momento em que ele faz a prova ali com Deus, com Alã, e depois lá a história da separação dos 300, né? A guerra com cântaros e jarros, né? Que ele não precisou nem empunhar uma arma. E a gente lembra de fragmentos da história, mas a história de Gideão, por exemplo, tem 3 capítulos, né? Ele começa no capítulo 7 e vai até o capítulo... Ele morre, né? O falecimento dele está registrado no capítulo... Na verdade, começa no capítulo 6 e ele está registrado a morte dele no capítulo 8, mas no capítulo 9 ainda se trata da família de Gideão. É a história de Abimeleque, o filho dele, que mata todos os outros irmãos, né? Todos os filhos que Gideão teve. Gideão teve muitos filhos. E Abimeleque mata todos eles para poder se tornar o líder ali do povo de Israel e, na verdade, se tornar o rei de Israel. Né? Então, Israel teve ali um rei, teve um primeiro rei. A gente sempre pensa na história de Saul, que foi chamado, né, para ser o rei, mas a tribo ali do povo de Israel, ali uma parte da tribo, acabou tendo um rei também, né? E foi Abimeleque, o filho de Gideão. E a gente lê essas histórias assim, ler atentamente as histórias, marcando, destacando, fazendo esses realces visuais, faz a gente ter essa concentração e perceber muitas informações que o Senhor vai nos dando nessa conversa com Ele, conversar com Ele realmente, Ele vai falando ao nosso coração e vai registrando de uma forma mais eficiente aquilo que a gente está ouvindo. Então, o devocional criativo não é só pintar por pintar, né? É um trabalhinho de criança, né? Que fica pintando e desenhando, mas é essa utilização de uma metodologia que faz a gente se concentrar naquilo que a gente está lendo, naquilo que a gente está estudando, nos detalhes, nas informações a respeito daquilo que o Senhor tem para falar por nós. E a história de Gideão é a história de um plano de Deus que deu certo, né? Porque, claro, Deus só faz planos infalíveis, e o plano de Deus deu certo, o povo saiu do jugo, né, dos midianitas, e Gideão, em determinado momento, por uma distração, ele se concentra no orgulho dele, né? Ele começa a história dele com um complexo de inferioridade muito grande, se sentindo o menor de todas as tribos, não se sentindo capaz, com muitas dúvidas, com muitos receios. Mas enquanto ele estava assim, ele estava sempre perguntando para Deus, pedindo confirmação para Deus, pedindo orientação de Deus, né, sobre aquilo que era para fazer. E Deus ia orientando, ia conversando com ele pacientemente. Deus em nenhum momento fica bravo com Gideão, com tantos questionamentos, com tantas perguntas. Mas quando Gideão vence a batalha, ou quando a batalha é vencida pela estratégia que Deus deu, Gideão começa a demonstrar assim, uma arrogância, uma soberba. Ele vai até uma cidade e pede alimento naquela cidade, as pessoas não dão, e ele se sente ofendido e ameaça as pessoas, e depois ele realmente volta e mata as pessoas dali, né, os líderes daquela cidade. Depois ele vai em outra cidade, diz que vai destruir a torre, realmente destruiu a cidade. Tudo sem a orientação agora de Deus. Ele, na revolta dele, as pessoas dizendo não, menosprezando ele, né, menosprezando a ação dele, ele acaba se rebelando aí contra as pessoas, se revoltando contra as pessoas e tentando lutar pelo próprio orgulho, né, pela própria reputação, coisa que Deus não mandou ele fazer. E aí depois ele até tem um momento em que eles pedem para ele ser o rei da família, ele diz, não, Deus vai ser o rei de vocês, tem essa submissão, tem esse temor, mas aí novamente a vaidade de Gideão faz ele pegar o ouro das pessoas, né, pegar o tesouro das pessoas e construir um ídolo para Israel, né, para aquele povo naquele momento. E aí ele constrói um ídolo, né, um poste ídolo, e segundo ele, representando Deus, e Deus não, né, Deus abominava os ídolos ali, fez ele destruir os ídolos do pai, agora ele levanta um ídolo. E aí o texto vai chamar não mais Gideão de Gideão, mas vai chamar ele de Jerubaal,
vai se referir a ele como Jerubbaal, ou seja, esse título foi dado pelos homens lá na destruição do poste ídolo, e agora é esse título dos homens, né? Já não é mais o Gideão, mas é o Jerubbaal, é o homem construído pelo homem, né? É o representante construído pelo homem, não mais por Deus. E ele, quando o texto diz, né, no finalzinho do capítulo 8, vai dizer que mal Gideão foi sepultado, o povo de Israel se desviou e se prostituiu com Baal. Então, mal ele faleceu, já estava lá. E Abimeleque vem, né, de Efraim, e vem e mata todos os irmãos, faz, né, aquela que os líderes do povo, né, influenciem para que ele seja eleito rei, mata todos os irmãos, faz aquela desgraça toda. Um dos filhos dele, de Gideão, né, se salva e depois volta, e é ele que anuncia que aquilo que eles estão fazendo está tudo errado, que não é o certo a fazer. Olha quanta coisa a gente aprende com a história de Gideão, quantas informações na história de Gideão que a gente consegue aprender se a gente ler e se concentrar nos detalhes. E aí eu desafio você agora a pensar em qual é o personagem, qual é a personagem que mais chama a sua atenção na Bíblia, que você mais tem apreço por essa personagem da Bíblia, e faz aí essa mentalização de ver quais os fragmentos que você tem da história, e depois vai lá na Bíblia e lê a história dessa personagem para ver quantas mais informações e mais conversas o Senhor tem para fazer com você. E se você sinta-se convidado a fazer com um devocional criativo. Que Deus abençoe, fique com